Olá pessoal, vamos a mais uma aula do nosso curso. Hoje nós iremos aprender a trabalhar fórmulas para calcular o máximo, o mínimo e a média de uma sequência numérica. Então são funções que já existem no Excel, funções pré-definidas. Nós só iremos utilizá-las, mas para isso nós temos que saber como é que elas funcionam, como é que a gente deve aplicá-las para que a gente tenha um resultado proveitoso, ok? Bem, eu coloquei aqui uma ilustração da nossa função máxima. O que essa função máxima vai fazer? Ela vai ler uma sequência de números e vai trazer o resultado, o menor número dessa sequência. No caso aqui, qual seria o maior número? O maior número seria o 12, né? Então retornaria o 12. A função mínima, o que a função mínima vai fazer? Ela vai trazer, dentro da leitura dos dados, dos parâmetros, o menor número, ou seja, o valor mínimo. No caso aqui, qual seria o valor de retorno aqui? Seria o 5. Já a função média, o próprio nome já diz muita coisa, ela vai calcular a média. De que forma? Vai somar todos esses valores, 10 mais 8 mais 5, mais 7 mais 12 mais 6, e vai dividir por quanto? Pelo valor 6, ok? E vai calcular a média. Vamos ver isso na prática, para ficar mais interessante. Aqui eu simplesmente reproduzi a tabela ao lado, tá? Com os seus valores respectivos. Aqui é 12, né? Não é 15, aqui é 12. Ok? E aqui nós iremos inserir a nossa função. A função para calcular o maior valor desses valores que estão aqui. No caso vai ser a função máxima. Essa aqui. Para calcular o menor valor, a função mínima, e para calcular a média dos valores, nós iremos utilizar a função média. Vamos lá. Sinalzinho de igual. Vamos digitar aqui, função máxima, M, acento agudo no A, máxima. Ok, dá dois cliques com o botão esquerdo. Ok. Agora nós iremos selecionar a sequência de números, ou seja, os parâmetros de entrada para que eu possa utilizar a minha função. Eu vou selecionar esses valores aqui. Botão esquerdo do mouse, arrasta. Pronto. Agora eu vou teclar Shift e fechar o parêntese. Fechou o parêntese e tecla Enter. Ok? Então observe que calculou o maior número dentre esses 6 aqui, que no caso é o número 12. Mesmo raciocínio eu vou usar aqui, só que aqui eu vou usar a função mínimo. Novamente, sinalzinho operador de igual. Digito M, acento agudo, e vai aparecer a função mínimo. Dá dois cliques com o botão esquerdo. Ela vai abrir. E eu vou selecionar aqui o botão esquerdo, pressiono e arrasta. Novamente Shift, fecho o parêntese e tecla Enter. Ou seja, com a função mínima eu vou obter o quê? O menor valor da sequência. No caso aqui é o valor 5. E aqui nós iremos calcular a média. Sinalzinho de igual, M, acento agudo aqui para aparecer a média. Dá dois cliques com o botão esquerdo. Novamente seleciono o parâmetro de entrada, as informações que eu vou ler, com as quais eu vou trabalhar para calcular a média. Fecho o parênteses, tecla Enter. Ok? Ou seja, calculou a média. O que é essa média aqui, gente? É a soma de todos esses valores dividido por quanto? Por 6, né? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. É a média desses números. Vamos ver se está certo? Para isso a gente vai fazer o seguinte. Aqui eu tenho 6 números, certo? Vamos colocar tudo 6. 6, 6, 6, 6,
6, 6. Concorda que a média de uma sequência de números de 6 é igual a 6? Então, ok? Só para nós testarmos. Aqui eu posso colocar outros valores, 15, 20. À medida que eu vou colocando aqui, vai mudando os cálculos. Agora vamos fazer uma aplicação prática, né? Porque às vezes você tem o conhecimento, mas não sabe em que você vai utilizar. Um exemplo prático aqui é um boletim escolar da aluna Maria Naída Conceição Marinho. Nesse boletim escolar eu tenho as disciplinas, as matérias, né? Da aluna Maria Naí. Eu tenho um bimestre, primeiro, segundo até o quarto bimestre, e as provas de cada disciplina, prova 1 e prova 2. Tá, o que eu quero calcular nesse boletim? Eu quero calcular a maior nota de biologia da aluna Maria Naí. Eu quero calcular também a menor nota de biologia e assim sucessivamente em relação às demais matérias. E eu quero calcular a média, no caso de todas as notas da Maria Naí, de todas as disciplinas, no primeiro bimestre, no segundo, no terceiro e no quarto. Para isso, eu vou lançar mão de quê? Da fórmula que nós acabamos de aprender. Aqui no caso, o maior número seria a fórmula máxima, igual máximo, o máximo da onde? Clica aqui com o botão esquerdo, pressiona o Ctrl, seleciona até a última nota do quarto bimestre da matéria de biologia. Fecha parênteses, tecla Enter. Ok? Ou seja, a maior nota de biologia da aluna Maria Naí foi 9. Como é que eu faço para descobrir a maior nota de todas as disciplinas? Novamente, só faço replicar. Clica com o botão esquerdo. E o Excel já vai fazer de maneira automática. Sem que seja preciso você inserir a fórmula uma a uma. Ok? Observe aqui, ó. A menor nota você vai obter através da fórmula mínima. Da função mínima, desculpa. Igual mínimo. Dá 2 cliques com o botão esquerdo. Novamente eu vou selecionar os dados com os quais eu vou trabalhar. Pronto, a menor nota aqui de biologia da aluna Maria Naí foi 6. E assim eu replico para as demais. Ok? Para nós calcularmos a média, como é que vamos fazer? Igual, média, dá 2 cliques com o botão esquerdo. Simplesmente você seleciona, clica aqui e arrasta com o mouse. Pronto, fecha parênteses. Tecla Enter. Ou seja, aqui eu calculei a média de todas as notas do primeiro bimestre, de todas as disciplinas. A média da aluna Maria Naí foi 8,2. Para eu replicar para os demais bimestres, mesmo raciocínio. Clica na célula, observe aqui essa alça na parte inferior direita, pressiona com o botão esquerdo e arrasta até o quarto bimestre. Ok, pessoal? Então essa foi a nossa aula de hoje. Espero que os senhores tenham entendido. Qualquer dúvida, envie pelo nosso canal de comunicação, que nós estamos aí prontos para sanar toda e qualquer dúvida. Fiquem todos com Deus e até a próxima.